Olá pessoal, estamos aqui novamente no Energize-se, que é o seu programa que fala sobre inovação, tecnologia e transição energética. Lembrando que o Energize-se é uma iniciativa do FCEL, Fórum Capixaba de Energia Limpa, e do CDMEC, que é o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e é patrocinado pela Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Hoje nós estamos aqui no nosso 5º programa seguido para falar sobre descomissionamento, que é um tema que está em alta aqui agora no Espírito Santo. E estamos aqui com um convidado que tem uma carreira brilhante aí não só na parte de descomissionamento, como também na parte de transporte, não é isso, Sena? É isso aí, Carlos. O professor Rodrigo Alvarenga Rosa é um dos grandes especialistas na área de transporte aqui do Espírito Santo. É professor na UFES, né? Mas antes de ser UFES, ele também foi IFES. Foi. Então e foi profissional também, foi gerente de portos na Vale do Rio Doce. Então é um profissional bastante rodado no mercado aí, que tem não só apenas o conhecimento teórico, mas ele botou a mão na massa. É isso aí, 15 anos de Vale. Fiquei impressionado com a sua história. Conta um pouquinho aí pra gente, professor. Como é que você entrou nessa carreira acadêmica depois de tanto tempo na iniciativa privada? Na verdade, eu acho que assim é muito curioso, né? Eu acho que vale a pena falar, né? Que eu me formei na década de 80, 88, 2. E todo mundo diz que a década de 80 é perdida. E eu falo que nunca é perdido quando você corre atrás e vai para cima. Então, sempre vai ter oportunidade para todo mundo, né? Eu, na realidade, fiz vários estágios e, na realidade, por incrível que pareça, eu estava contando até a história antes para vocês, eu não entrei na Vale nem pelo porto e nem pela ferrovia. Eu entrei pelo Centro de Processamento de Dados. E por quê? Quando eu fiz engenharia, eu tinha feito um intercâmbio nos Estados Unidos. E nesse intercâmbio eu fui aprender um tal de computador, que em 83, 84 ninguém falava, era a inauguração do Mac. E eles colocaram um Macintosh em cada escola americana e a gente fazia fila para ver o computador, que ninguém sabia o que era aquilo. E era uma tela menor do que a tela desses carros de hoje em dia. É uma tela de 10 polegadas, preto e branco. E na época eu já sabia mexer com esse negócio de computador. E eu sentei nesse computador e fiz algumas coisas, minimamente, e eles me chamaram que nos Estados Unidos tinha as matérias optativas no 2º grau, ensino médio, né? E eu fiz essas matérias. Quando eu cheguei no Brasil, eu sempre tive vontade de trabalhar e fazer, e ninguém conhecia. E aí eu comecei a trabalhar com esse tal de computador. E a Vale estava começando também com essa parte de microcomputadores, que era uma novidade. E aí eu fiz estágio lá, depois fiz estágio na época CST, na Centro de Computação. A Vale me chama de volta para ir ser empregado, e aí eu começo a carreira ali. E aí depois veio uma coisa que era uma novidade, que ninguém sabia, ninguém sonhava com isso, era a tal da rede de computadores, que eu instalei quase que o Brasil inteiro em 93, 94, da Vale. E aí depois, só que eu percebi uma coisa, mas é uma visão muito pessoal minha, que eu respeito a quem pensa diferente. Eu tinha ambição de crescer na Vale. Eu acho que é natural de qualquer profissional querer crescer. E eu via que a atividade meio é difícil de você crescer na empresa, você tem que estar na atividade fim. Eu não sou engenheiro de Minas, eu sou engenheiro civil por formação. Aonde eu poderia estar que fosse o fim da Vale? Ou na ferrovia, ou no porto. E surgiu uma oportunidade para ir para o porto. E eu fui para lá para trabalhar justamente essa área de informação, dados, que era uma coisa extremamente nova. E dali, no meio daquilo, eu acabei virando operação e, de repente, eu estava no meio da operação e aí a carreira vai seguindo. Mas é aquilo que eu falo, você tem que aprender o máximo de coisa possível, porque você não sabe aonde a porta vai abrir. Mas aonde ela abrir, você tem que estar ali para estar no lugar. E como é que aconteceu isso, então? Depois de todo esse tempo aí dentro da Vale, 15 anos, em que momento foi em que deu o estalo de você ir para a carreira acadêmica? Na realidade, eu nunca pensei em ir para a carreira acadêmica. Eu sempre gostei de dar aula, eu dou aula desde 92 em faculdade particular. Eu comecei a dar aula em 92 em faculdade particular. Sempre trabalhei na Vale e dava aula à noite. E aí, no momento que eu estava na Vale, eu fiz mestrado, eu estava dentro da Vale, né? E comecei o doutorado, eu estava dentro da Vale, já era gerente ali do porto, planejamento, programação da carga geral. E aí o que aconteceu é que eu ia perder o doutorado. O doutorado já não era mais uma questão profissional, era uma questão de vitória pessoal. Eu queria aquele diploma. O que eu ia fazer com aquele diploma? Eu não queria nem saber, eu só queria ver meu nome e o diploma escrito. E eu ia ser jubilado, porque eu não aguentei fazer. Eu fiz 5 anos, fiz as matérias, estava adiantando, mas aquele espaço arrastado. E, na época, o coordenador do programa falou assim, eu te dou uma oportunidade. Porque ele sabia que eu não ia aceitar.
ou pelo menos ele acreditava. Ele falou assim, ó, eu te jubilo, você vai lá, pede demissão do seu cargo, vem para cá, e no dia que você qualificar, eu te boto para dentro. E isso só de palavra, nada escrito. 2 dias depois, porque eu não podia pedir demissão simples, eu tinha que pedir a diretoria, porque por causa do carro que eu já tinha. 2 dias depois eu chego lá, está aqui a carta. Ele tinha me dado 1 semana de prazo. Em 2 dias eu estava com a carta. Eu estou demitido. Aonde é que eu sento? E aí eu levei mais 5 anos para conseguir terminar. Só que acontece uma coisa que é real. Eu estava com, sei lá, 44, 45 anos. E eu acho que Deus sempre olhou, né? Mas ele deu uma olhada com mais carinho. Eu tinha passado num concurso público. Sei lá, só o resultado saiu 1 semana depois que eu defendi o doutorado, que era para ser professor do antigo Cefet, que hoje é o IFES Espírito Santo, e eu passei para Vitória, e eu olhei e falei assim, cara, 45 anos, qual é a empresa que me contrata de volta? A probabilidade é muito baixa. Eu tenho um concurso na minha mão, cara, eu vou para esse troço. Mas eu não sabia direito o que eu ia fazer, e não era uma carreira acadêmica, né? Quando eu fui para o IFES, eu fui para construir. Na verdade, eu fui para o IFES Vitória e eles falaram assim, olha, você conhece a Vale, você conhece de ferrovia, você conhece de porto. A Vale, na época, 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, agora em agosto, a Vale está dando 6,5 milhões e ela quer que construa o IFES de Cariacica para ser ferrovia, portos e transporte. O cara que foi da Vale, que conhece de ferrovia, você tem que estar no lugar certo e conhecimento certo. É você, bora para lá. Eu falei, rapaz, aonde é esse tal de Cariacica, que tal de São Francisco, eu não sei nem onde é esse bairro. Aí eu falei assim, eu topo. O negócio de construir, eu topo. E nós fomos para lá, eu, Ludovico, Edna, nós 3. Era o diretor, vice-diretor e eu. Não tinha nada. Era um prédio caindo aos pedaços. A gente construiu o prédio novo, contratou todo mundo, montou os cursos todos. Aí, depois de 5 anos que eu estava lá, eu sou meio inquieto, já deu para parar. Eu fiz outro concurso público para a UFES, então. Né? Até perdi dinheiro, eu já poderia ter avançado, né? Porque a carreira é diferente do IFES para a UFES, são carreiras diferentes. E aí eu passei também na UFES em outro concurso público, e aí eu estou lá desde 16 anos atrás. Né? Agora eu cheguei a professor titular da UFES, e agora, acho que agora eu sossego o facho, agora eu espero mais, aí já está... Professor, mas o senhor, nessa sua ânsia de passar o conhecimento aí para as novas gerações, o senhor também tem um curso online, né? Tem. Gratuito aí para o pessoal que quer aprender sobre portos. Isso, fala um pouco para a gente aí, para o nosso telespectador aqui que quer se inteirar um pouco mais sobre esse assunto, como é que ele faz para poder se cadastrar no seu curso? Na realidade é o seguinte, esse curso nasceu com esse intuito de tirar o conhecimento de dentro da universidade e levar esse conhecimento e abrir oportunidade para as pessoas. Então nós estamos agora, já a 3ª turma terminou agora em abril, foram 2 inicialmente presenciais, né? E essa 3ª foi uma parceria com o governo do estado, com a SECT, a UNAC, a Universidade Aberta Capixaba, e foram ofertadas 115 vagas para o mercado, era 100 original e ficou acabando de aumentar um pouquinho. E realmente assim, né, sem falsa modéstia, mas foi um sucesso. Foram exatamente 2.699 candidatos para 115 vagas. O curso é 100% online, mas não é aquelas telas chatas que você vê uma tela e uma voz fantasmagórica atrás, é filmado, como a gente está filmando aqui, né? É só nas terças-feiras, de 7 às 9h30, então as pessoas ficam tranquilas, não atrapalham. É uma live ao vivo, né, professor? É uma live ao vivo. E aí a gente decidiu, a gente ia usar uma outra estrutura que ficou muito ruim, que estava sediada dentro da UFES, na realidade, e aí a gente decidiu ir para o YouTube, porque é uma coisa fácil, acessível, ainda mais porque é para o estado inteiro, é para residentes do estado, e agora o governo do estado resolveu patrocinar a 4ª turma, é inteiramente de graça para o aluno. E qual é o pré-requisito? Ensino médio. Ensino médio, não precisa ser nem ensino técnico. E são 50 horas ao todo esse ao curso todo. de 20 extensão, aulas. 2h30 às terças-feiras à noite. Isso aí, toda terça-feira. E para fazer inscrição? Só não aprende quem não quer, né? Isso aí. Não, e o mais legal é que, por exemplo, com o YouTube apareceu uma coisa assim, a gente deixa por algum período as aulas disponíveis. Então, por algum período, a pessoa pode voltar e assistir às aulas. E aí a gente também fez coisas que não estão oficialmente no contrato com o governo do estado, mas a gente visitou Porto Central, Porto Céu, Imetame, fizemos 2 visitas a Vale Tubarão e Carvão, 2 visitas a Veportes, inclusive
no VTMS. Então, o pessoal ainda teve a oportunidade, aqueles que quiseram, não foram todos, até porque você não consegue deslocar tanta gente ao mesmo tempo, mas conseguiram visitar todos, literalmente todos os portos do estado. E isso também dá uma pegada legal e dá um certificado oficial UFES, o que gera um pouco mais de empregabilidade para esse pessoal aí, que você está vendo os portos chegarem, né? A Imetame, mais um ano já está contratando, e não é um curso só de portos, porque você aprende toda a parte de retroárea, então toda a parte de pátio, armazenagem, equipamentos, manuseio de carga, navegação, comércio exterior, meio ambiente, a parte da economicidade do porto. Então, toda a parte legal, documentação de comércio exterior, toda a parte de documentação da operação portuária em si. Então, toda essa parte é completo. Então, a pessoa tem uma vertente de mercado muito grande que ela pode se posicionar. Claro, um curso de 50 horas, ele não vai ser especialista exatamente, mas a partir dali, a área que ele mais se adequar, o que a empresa quiser investir. E o legal é que a gente depois vai percebendo que as coisas vão acontecendo. Muitos são os que já estão trabalhando na área, que querem melhorar a posição dele dentro da empresa. Aquele também que quiser aprofundar, é só ler um dos seus 7 livros também, Pode. Né, professor? E se Deus quiser, ano que vem vai sair desse material, dessas 4 turmas, vai sair um novo livro completo de portos. Professor Rodrigo, pois é, vamos pegar as suas 50 horas de curso, vamos tentar transformar aqui em 50 minutos de conversa com bastante conteúdo. Então, eu quero focar agora um pouquinho na sua apresentação que o senhor fez lá na Findes, naquele evento do DECOM ES, que ali é só uma parte, né, da sua formação, que falar sobre descomissionamento, na verdade, é só uma pequena parte ali de portos. Isso aí. Mas a sua apresentação lá foi maravilhosa, porque, inclusive, eu acho que é um bom fechamento para todas essas nossas entrevistas aqui, que a gente tem falado muito sobre descomissionamento, porque eu vejo aqui que o senhor dá um apanhado geral sobre toda a nossa... Aqui, primeiro, fala sobre a sua formação, toda a sua carreira, mas, em seguida, aqui fala um pouquinho sobre descomissionamento. Eu queria que o senhor até assumisse aqui o coisa e falasse para a gente aí rapidamente como que foi toda essa parte do seu treinamento lá na Findes. Na verdade, eu sou conselheiro da Findes, lá no COINFRA, né, que é o Conselho Superior de Infraestrutura. Eu trabalho, a gente estava até comentando mais, obviamente, na parte de transporte, mas é que eu falo assim, não existe atividade econômica, principalmente nos dias de hoje, que você não tenha que falar de infraestrutura de transporte ou de logística. Por exemplo, quando você vai falar de descomissionamento, você está falando de equipamentos muito pesados, cargas muito pesadas. E aí a sua rodovia, a sua ferrovia está preparada para suportar isso? O pavimento do seu porto está preparado para aguentar uma carga dessa? Eu me lembro, eu não estava à frente da operação, mas acompanhei, o CPVV, que antigamente operava a carga para a Petrobras, quando eles tinham que pegar uma árvore de Natal, que é aquela base embaixo, que você vai distribuir, aquilo é muito pesado. Aquilo é muito pesado, é uma carga absurda. A gente teve que fazer análise se a laje aguentava aquela carga e como que você ia distribuir aquela carga em mais rodas e mais peças para você distribuir. Então, as pessoas pensam que descomissionamento é pegar um maçarico e sair cortando aquilo de qualquer jeito. E não é, porque você tem toda uma infraestrutura atrás para dar suporte. Você tem que pensar em todas as etapas, né? Em todas as etapas. Então, por isso que quando eu fui dar a palestra, todo mundo estava falando muito do descomissionamento. Eu falei assim, mas você tem que lembrar da logística. Qual é o porto que é abrigado para fazer isso? Então, por exemplo, portos que não são muito abrigados, imagina você com um maçarico lá, com um troço lá pendurado na altura e aquele negócio balançando. Você tem que ter um lugar que possa ancorar de maneira segura para você fazer o trabalho. Tem toda uma questão ambiental ali no porto que você tem que tomar cuidado, não só a pré-limpeza, vamos dizer, de líquidos, fluidos, já foi feita, mas você tem todo um material que pode cair no mar, todo um resto de material, incêndio, explosão. Então, é essa visão que a gente quis dar na palestra. Pois é, e a sua palestra, inclusive, o senhor passa aí sobre todos os portos aqui do Espírito Santo. O senhor podia mostrar para a gente aqui os vários comparações. Uma análise aí, né, da infraestrutura que a gente tem aqui no A apresentação dele foi fantástica. Ops. Então,
Então, na verdade, né, o que a gente falava aí dos portos era isso, né? Se essa cadeia logística a gente não tiver portos, e também coisas do tipo que até aquele porto que vai ser agora, que já deu até aqui o podcast com vocês, o Porto Nova Holanda, que foi até uma discussão que teve lá no momento, falou assim, olha, em tese, uma plataforma não entra em Vitória, porque se você pegar o flare dela, é muito alto. E mesmo a ponte, que também ninguém entende, por que fizeram uma ponte, terceira ponte em curva? Eu falo isso para os meus alunos, vocês têm que parar para pensar as coisas e não criticar sem pensar. Eu precisava ganhar altura. E eu não tenho, a distância entre Vitória e Vila Velha é curta. Se eu ganhasse aquela altura em linha reta, eu ia ficar um troço que ia ficar um triângulo assim. O ângulo ficava muito abrupto. Já ficou, mas eu abri um pouco, eu ganhei um pouco de rampa ali para suavizar e para fazer a volta e para descer. E você vê que ele desce lá na frente, suavizando um pouco a rampa. Ou seja, a gente pode receber aqui dentro da Baía de Vitória plataformas bem altas, né? Mas aí o que mais pega é o flare, que ele fica alto, que é onde queima aquele gás ali e tal. E aí o pessoal do Nova Holanda estava falando, não, a gente vai cortar ele lá fora, o flare, vai tirar o flare lá fora para poder passar por baixo da... Aí eu falei, bom, beleza, você tem essa estratégia. Por quê? Quando eu vou no curso que eu vou explicar para o cara, eu vou falar assim, tem uma coisa chamada air draft. É a altura máxima do navio. E você tem um limitante, que pode ser uma ponte, pode ser uma estrutura... Qual é a altura da ponte lá? Aquele vão? Cento e poucos metros, né? Eu acho que não chega a tudo isso não, acho que chega a 70 metros. E os flares chegam a que altura? Vai uns 150. 150, 150 muito, por aí. É o dobro. Aí você tem que tirar para passar, porque senão... Que é a parte mais alta. O restante não, ela passa bem. Depende também do modelo, né? Tem algumas coisas ali, por exemplo... Com certeza, eles não vão operar esses maiores Mas FPSO. não tem modelos que você rebate o flare? Ele já é escamoteável? Aí é uma coisa que eu vou me isentar de falar, porque aí é um cara especialista em plataforma, mas quem quer que seja, vai ter que estar olhando para a plataforma como se fosse um navio. Então, por exemplo, hoje nós temos limitação do que a gente chama de boca do navio, que é a largura máxima do navio. Então, se você pegar esses grandes FPSO, que são navios gigantescos, em essência um FPSO é um navio metido a besta, mas é um navio grandão. Sim. É nada mais do que um navio grandão. Dependendo da boca dele, que tem, a largura dele é muito, talvez ele não entre em Vitória. De repente, quando a gente fala que as pessoas confundem tudo, porto tem profundidade, navio tem calado. Não pode misturar uma coisa com a outra. Então, se o calado daquela plataforma for maior do que a profundidade, por razões óbvias, ele vai encalhar. Então, quem olha para isso tem que olhar para o desenho do porto e para o desenho daquela plataforma para ver a viabilidade. Né? E isso que era a grande preocupação, e eu estava tentando mostrar quais eram os portos que a gente tem possibilidade de operar. Pois é, o senhor faz uma análise muito legal aqui nessa apresentação. Isso aí, que eu vou passando no estado inteiro, mostrando isso. Então, por exemplo, quando você olha o Porto de Tubarão... Que foi onde o senhor trabalhou ali durante 15 anos. 15 anos. Aqui, ó, se você olhar nesse canto, é o minério. Cara, isso está lotado. A Vale está entupida de navio aí dentro. O grãos está exprimido. A Vale não vai deixar operar ali no grãos, porque ela vai atrapalhar o minério dela. Quando você vai para o produto siderúrgico, cara, está lotado. Se bobear, a Lomital está querendo um outro porto para ela, porque está ali uma fila do caramba. E o carvão é o carvão que está lotado por causa das usinas. Então, é um porto lotado. Estão fazendo um projeto aí que é para fazer o negócio de... Aumentar o enrocamento ali. Eu acho que aumentar, eles não estão querendo. Eles estão querendo aumentar essa parte aqui, que é o pier para atracar. Porque se eu aumentar isso aqui, eu tenho um problema ambiental. Eu já tive um problema por conta disso, um problema grande por conta disso, de destruir a praia de Camburi. Tanto que fizeram aqueles pier, que aí eu ensino lá no curso que aquilo não é um pier, aquilo é um espigão. Tecnicamente, aquilo é um espigão, não é pier. Fizeram aquilo para conter a erosão, porque quando eu construí, isso tudo aqui é aterro. Eu mudei todo o sistema de corrente dentro de Camburi, inclusive a limpeza da praia com a recirculação. Então, se eu aumentar isso aqui, eu vou mudar ainda mais a questão de corrente ali em Camburi. Eu acho que o meio ambiente teria dificuldade. O que eles vão fazer é isso, ó, aumentar aqui, que é o projeto original, para atracar um navio aqui. Então, deve ser por aí que eles vão fazer. Mas eu não sei o projeto em detalhes. Então, isso aqui é uma explicação daquilo que a gente estava falando em detalhes, né, de como é que funciona.
Então, sem chance de usar esse porto aí para descomissionamento, Não, né? acredito que o único local possível, mas eu não acredito, era essa região aqui. Uhum. E é o que eu falo, as pessoas têm pouca memória. Mas eu tenho guardado até hoje os planos do ES 2025, que jogaram na lata de lixo, ninguém fez nada do que está lá escrito. Eu tenho os projetos da Vale de Expansão aqui, mas ninguém nunca mais fez esses projetos. Originalmente, se você olhar, aqui, ó, você tem os estaqueamentos, que isso aqui era para ser expandido aqui na frente, assim, ó. Uhum. Mas nunca foi feito e por que razões aí eu não sei os detalhes. Você vê que a Celó já está expandindo para o lado de cá, no lado, que é onde ela atraca as bobinas, né, as barcaças de bobina. Tem uma grande oportunidade dela crescer e fazer algo para ela própria aqui desse lado. E aí ela vai fazer a produção dela, né? Ainda mais com essa ideia dela fazer um LTQ próprio, distribuir, então não é um porto. O LTQ, só para quem não sabe, não tem familiaridade com essas siglas, né? É um laminador de tiras a quente. Bem no CDMEC, né? A ideia, né? Então, e aí aqui você vê que tem uma área aí possível, né, para ser discutida. Aqui, Vitória, hoje, que era até a discussão lá que a Nova Holanda não tinha, ele divulgou isso na hora lá, inclusive, né, porque eu estava falando, até então não era divulgado o assunto. Mas é uma área totalmente ocupada, extremamente limitado. De novo, as pessoas não olham história, né, se as pessoas olhassem. Vitória não era exprimido. Se você olhar, e não precisa ser muita coisa, onde está a capitania dos portos originais? Está lá no Jerônimo Monteiro, lá perto da Gruta da Onça. Era lá que o mar chegava. O resto é tudo ganho de aterro, Vitória. Vitória é tudo solo mole sobre aterro. E aí eles exprimiram, que você pode ver as fotos antigas, eu tenho, que é a construção da Beira-Mar. E a Beira-Mar é aterro mais aqui. Quando eu fiz a Beira-Mar e estiquei Vitória, eu exprimi o porto. Então, o navio tem que girar. Ele entra de frente, ele tem que girar, é o que a gente chama de bacia de giro, para ele ficar posicionado já para a saída. Só que eu exprimi. Então, meu navio agora não consegue aumentar de tamanho. Mas o Porto Nova Holanda, ele está antes ali, né? né? É pior ainda, né? Você tem menos espaço para girar ainda lá do que você tem aqui. Aqui é o lugar que você tem mais espaço para girar. Existe um projeto, de explodir aquelas ilhas todas de Vitória para aumentar. Se alguém vai investir nisso, é outra coisa. Qual ilha? A Ilha do Boi? Não, aquelas ilhazinhas pequenas que tem sim. ali, que aquelas ilhazinhas espreme. Eles já fizeram várias dessas explosões. Foi até a Umissan que fez o serviço de dragagem. Na verdade, não é ilhazinha, né? Nós estamos falando de afloramentos de rochosos. Exatamente. Né? E aí aqui é o CPVV, também é uma área que poderia, mas o problema daqui é isso. Dependendo do tamanho da plataforma, aí a gente não sabe qual vai ser direcionado, talvez não vá caber em Vitória. Vitória é um porto bastante limitado em termos de dimensões. Em comprimento, em boca, né? Comprimento a gente chama de loa, em boca e em profundidade. A ideia são fazer descomissionamento de plataformas na faixa de 75 mil toneladas, né? Aí isso deve dar porque isso equivale a um navio Panamax, que é um navio de 75 mil de deadweight, 80 mil. Então isso deve dar sim. Porque, você entendeu? Não dá para discutir descomissionamento sem eu entender, que é isso que as pessoas não entendem. Uma plataforma nada mais é do que um navio. Tem bandeira, tem registro, tem características que tem que casar com as características do porto. Ou seja, não daria para plataformas maiores do que essa? Não. E que seria de mais ou menos que tamanho? Eu acho que esses FPSO todos são navios de quase 300 metros por quase 60 metros de boca. 300 metros de loa, comprimento total, e uns 55, 60 metros de boca. São navios muito grandes que a gente está falando. Né? E aqui não caberia, assim. Aqui, troço, tudo bem, dá para fazer muita coisa? Dá. Mas tem dessas plataformas aqui na nossa costa do Espírito Santo? No Rio, com certeza. A maior parte está no Rio, né? A maior parte disso está ali no Rio ou está em Santos, ali, né? Aquela região de São Paulo ali. Essas grandes mesmo estão ali. Não sei como vai ser. Essa que está vindo agora, que é a Maria Quitéria, eu não sei. Tem ali na Seatrium, estão construindo uma, né? Na Seatrium eles estão em construção de uma plataforma ali também, alguma coisa assim. Eles estão construindo uma plataforma, se eu não me engano, e 2 navios para a Marinha, na Seatrium, ali em Aracruz. Mas aqui tem essas limitações. A Seatrium é a antiga Jurong, né? Isso. Eu também tenho que fazer esse trabalho mental, que para mim é Jurong. É igual a Celó-Mital, para mim continua sendo CCT. Que é o estaleiro aqui que a gente tem no Espírito Santo. E aí a gente tem aqui uma grande proposta, né? Primeiro você tem Porto Céu, que tem até um projeto, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem, eles têm
já com Licenciado. Licenciada a duplicação para o lado de cá, com uma abertura lá por cima. Esse terminal da Petrobras está praticamente parado aí, construíram, está parado. Mas o que é interessante é você ver essa área aqui, que é o que a gente chama de Greenfield. E aquilo que a gente conversava, só no Brasil que existe um trem desse, um porto que tem 50 anos, construído pelo poder público e deixaram uma área protegida, abrigada e dragada, parada, sem fazer nada por 50 anos. Agora que a Veportes foi privatizada, a autoridade portuária, está já no meio ambiente e já vai licitar. Aqui talvez, não dá para plataforma grande, mas para umas plataformas dessas de médio porte, vamos chamar assim, pequeno porte, ela caberia aqui Mas uma aí área. seria um terminal só, né? Mas eu acho que, assim, a não ser que alguém queira ganhar escala, mas aí é o negócio. Mas é porque até onde foi Um dito, descomissionamento vai levar 2, 3 anos para você Sim, fazer. é exatamente isso. Para você manter a receita no processo de descomissionamento, você tem que ter pelo menos 2 berços. Porque enquanto um tá ocupado lá do material, você está atracando o navio no outro. Né? Porque você vai levar... imaginando como uma coisa dedicada. Assim como é a Seatrium para construir, vamos chamar assim, eles não atracam nada, eles só atracam se vier peça deles, equipamento deles. Eu imagino que um local desse, porque também é uma outra coisa que as pessoas não pensam, não é que não pensam às vezes por não ter essa experiência, é que não adianta ter um lugar para atracar. Você imagina a quantidade de coisa que eu estou desmontando, eu tenho que ter uma retroárea grande atrás de mim. Exatamente isso, né? Então, assim, eu acho que conviver um porto e uma área de descomissionamento, você tem que ser um porto muito grande para ter espaço para conviver. E quase você vai ter que segregar. Ó, essa parte aqui é descomissionamento, o resto ali é um porto comercial. Mas você sabe se a Veportes vai ter interesse em fazer descomissionamento ali naquela O projeto que está na SEAMA não tem isso. É um porto múltiplo propósito, múltipla carga. Conteneiro, né? Não, tem várias cargas, eles têm um projeto. E é curioso que eu estava fazendo um projeto até de história, e existe uma reportagem de 1980 com uma proposta mais interessante do que a proposta da Veport. Mas, assim, eles querem fazer um porto múltiplos propósitos. E a ideia é que você vai ter, abre aspas, um grande complexo portuário que vai ser Portocel operando carga de terceiros, e o deles, obviamente, alguém que vai estar operando essa área de Greenfields e Metame. Então, ali vai ser um grande porto, apesar de ser operado por 3 operadores diferentes. Eu vejo assim. Isso é um complexo portuário. Exatamente. E aí, Metame está logo ali. Eu acho que o outro slide deixa claro isso aí também. Aqui, eu vou passar aqui, eu acho que dá para ver. Então, aqui é uma coisa curiosa, tá vendo? Portocel, eles têm a duplicação para o lado de lá, e tem essa área de Greenfield aqui. O curioso é que esse trecho aqui, riquíssimo, está entre, vocês vão ver a foto, é entre aqui e aqui do lado está Imetame. Isso aqui é a casa de hóspede da Suzano. Porque quando a Aracruz foi construída, a Aracruz não tinha nada, então tinha que ter aquele bairro lá, Coqueiral, e tinha que ter casa de hóspede para trazer os caras para cá. E você acha que a Suzano vende? Não vende nem a pau, porque você podia, né? Já tem proteção aqui, era só atracar. Mas os hóspedes vão ficar onde, então? Eles têm aeroporto, porque não tinha aeroporto. Você vê que eles têm um aeroporto ali atrás. Né? Eram as realidades da época, né? Eu já almocei muito lá nessa casa de hóspede. É muito agradável. Eu não conhecia, não. Eu conheço. Não tive essa oportunidade. Trabalhei ele foi Aracruz, da Aracruz Celulose. Eu nunca não trabalhei lá com o Luiz Kaufmann, presidente da Aracruz na época. Então, aqui, ó, vocês veem que ele já tem o projeto de duplicação, isso já está aprovado, tá vendo? Ele rebate para o outro lado, tem lá os atracadouros, né? A bacia de giro muda e tal, isso já está aprovado. E eles têm um projeto agora, que é pegar essa área ali de cima, tá vendo? Que é uma dársena, bem em cima ali, que é um retângulo, que está lá construído, que é as barcaças, e fazer ali uma construção para operar alguma coisa, outras cargas de terceiros. E eu acho que Portocel já está operando Santos, né? Já tem outras operações. Portocel vai acabar virando uma empresa, vamos dizer, majoritariamente da Suzano, mas uma empresa operadora portuária. Diferente, né? Como foi a FCA, a VLI, Login. Que saiu da Vale, né? A Login nasceu com a Vale, na realidade, né? Eu estava na Vale nessa época ainda. E aqui a gente tem a Imetame, que é aquilo que eu falo, as pessoas às vezes ficam discutindo, mas tem Imetame, tem Porto Central. Rapaz, é negócio para o Espírito Santo, é geração de riqueza, é movimentação de carga, a gente não tem que lutar pelo ou, nós temos que lutar pelo e. E aí a gente juntar essas forças para o Estado crescer e ter coisa.
Originalmente eles vão trabalhar ali e só nessa parte de container, que é o lado de cá, o restante não está em construção ainda, né? E essa parte aqui de retroárea ainda não está em construção, é o escalonamento, né? O ramp-up do projeto. Mas eles já têm um projeto muito firme com a Hapag-Lloyd, né? E aí eu acho que aqui talvez não seja o foco deles fazer descomissionamento. Talvez, mas a gente nunca sabe. Mas todo o desenho deles não é para descomissionamento. E estranhamente, assim, que vocês estão vendo ali do lado, né, aquela parte branca é a Seatrium, vai dar para ver no outro vídeo, na outra foto, tem uns vídeos ali também, mas não está aqui, eu não vi nenhum movimento da Seatrium dizendo assim, eu quero fazer isso. Que seria uma empresa que naturalmente tem todos os equipamentos de içamento, todos os equipamentos, se ela constrói, ela desconstrói, mas eu não vi, pelo menos até o momento, não sei vocês do CDMEC, nenhum movimento da Seatrium sequer se movimentando. Parece que informalmente ela está com, vamos dizer assim, a carteira de projetos dela cheio. Então, essa questão do descomissionamento hoje não é uma preocupação. Eu também penso da mesma maneira, assim, tipo, ela tem um core business que é construir e ela quer ter esse nome e produzir cada vez mais nesse segmento. Ela está com 2 navios da Marinha, se eu não me engano, sendo feito e uma plataforma sendo feita. Já é coisa pra caramba para ser gerenciado. E com contratos aí por mais uns 10, 15 anos pela frente. Né? Deve ser por aí, mas assim, não tem esse detalhe. Isso aqui que eu falava para vocês, ó. Repara, aqui você está Porto Céu, aqui você está em Metame e aqui... Você não tem nada. A praia dos hóspedes, casa de hóspedes. Cara, você tem um porto pronto aqui, porque já está protegido aqui, está protegido aqui. Só fazer a dragagem. Não, já está feito, porque o canal está aqui. Só falta fazer o atracador. Aqui, que é um negócio super fácil de ser feito. E dragar um pouquinho mais para ajeitar. Mas nunca vi também nenhum movimento da Suzano em, sei lá, transformar Porto Céu, um operador ali privado, coisa desse tipo. Mas caberia espaço para se alguém quisesse fazer alguma coisa. A valorização imobiliária vai definir. Vai. Eu brinco que hoje Aracruz, se você quiser construir uma casa para cachorro chihuahua, você não encontra mais terreno. Já venderam tudo e mais alguma coisa, né? Samarco é um porto extremamente limitado. Eu vi uma última conversa que eles estão querendo até transformar ele num porto múltiplos propósitos. Não tem retroárea, né? Ele tem uma retroárea imensa ali atrás. Por incrível que pareça, tem uma retroárea imensa. O problema desse porto, que é uma discussão meio filosófica, né? Mas eu abro mão para a pessoa discutir. Se você reparar, o vento nordeste faz esse sentido aqui, ó. 85% do Espírito Santo, dos dias do ano do Espírito Santo, entra no Nordeste. Ou seja, esse porto é desprotegido em 85% do tempo. Ou seja, aqui bate onda. A alegação dos 15% é que os 15% que ele protege, que é o Sudeste, é extremamente violento, que ele entra aqui por baixo. E como ele é extremamente violento, eles preferiram proteger do extremamente violento e deixar bater. Por quê? Eles trabalham com uma carga que é granel, que, fora brincadeira, obviamente não é isso, mas já está balançando o navio, já arruma até melhor a carga, vamos brincar assim. Mas isso não dá para uma carga, um container. Imagina um navio balançando, você tentando encaixar 4 castanhas de container, é impossível, né? Então, se for para um porto múltiplo propósito de container, qualquer coisa, vai ter que repensar essa proteção inteira aí e o que vai ser feito. A Samarco também tem uma outra característica. A Samarco está recuperando a produção, está entrando firme, tem todo um desenho que vai conseguir se recuperar e voltar com uma produção. Como é que está a demanda de aço no mundo? É complicado, está oscilando muito essas coisas. Então, é um porto que, assim, dá, mas tem que fazer muita coisa aí para resolver, né? Presidente Kennedy é esse projeto, assim... É o projeto mais bonito. E mais ousado também, né? E mais resiliente. Na realidade, esse projeto está desde 2013, né? E já teve muitas idas e vindas. Isso aí é o que a gente chama de uma dársena, né? Você constrói o porto todo no seco, sem água, e depois você só abre ele e deixa a água invadir e chegar pronto. Então o porto se torna mais fácil de ser construído. É bem típico de holandês e foi o Porto de Roterdão o primeiro parceiro, que hoje não está no negócio, que fez esse projeto, que é característica da Holanda, né? É retomar a área e abrir espaço, né? E hoje o projeto original, eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar na F352, é essa parte aqui da frente. Então, nesse projeto, eu vou puxar aqui, ó. Aqui
Inclusive, se vocês forem visitar lá, isso aqui é o Mole Norte, esse é o Mole Sul. Aqui, inclusive, tem placa. Eu tenho as fotos, está ali no computador. Eu tirei a foto aqui, já de um contrato para descomissionamento. E a proposta é que essa empresa aqui, que se propõe a fazer descomissionamento aqui, ela construiria... É a Maersk, se não me engano. Eu tenho aqui, posso até olhar. E aí aqui ela construiria e faria aqui a área para ela. Então, o Porto Central hoje ela está vendendo área e instalações para aqueles que quiserem ser coparceiros ali. Então, eu imagino que seja assim, não sei exatamente. E aqui eles têm essa informação de que tem esse agreement com eles para fazer isso. E hoje, Porto Central, por ser virgem e não ter ainda uma carga consolidada ali, ele tem muito espaço para fazer o que quiser. Então, hoje, o desenho mais perfeito, vamos dizer, para o descomissionamento é Porto Central por essa característica. Mas eu queria que o senhor falasse aí sobre a F352, porque a gente ouve falar muito da F118 aí no Porto Central, né? Fala um pouquinho sobre essas duas ferrovias aí, já que o senhor é o doutor em transporte. Pode polemizar? Por favor. Cara, assim, vamos fazer um raciocínio de chegada. A F118, como está desenhada hoje, ela Vamos liga... lá, primeiro vamos explicar aqui para o pessoal, né, que não está a par do assunto. A EF18, 118 é uma ferrovia que conectaria o Porto de Tubarão ao Porto de Ubu, é isso? Nem isso. Ela liga ali à altura de Cariacica, Viana, e vai até ali na altura de Anchieta. E aí você tem um outro trecho que é da FCA, que seria conectado a partir de Não, de é um Anchieta. trecho. É um trecho que não é da FCA, não é de ninguém. O governo federal, mais Rio de Janeiro e Espírito Santo estão discutindo uma ferrovia que ligaria Ubu até lá Presidente Rio de Janeiro. Não, até Rio de Janeiro. Passando ali por Campos, que já existia essa ferrovia que está totalmente destruída. Tá? Literalmente não aproveita nada. Está totalmente destruída. Mas isso não tem nada. O que tem é F118. Então, vamos fazer um exercício de lógica. Qual é a carga que você teria na Grande Vitória? Não vou falar em Vitória. Na Grande Vitória, que ligaria até o Ubu. Minério da Vale. Ou vice-versa. Então, o que você tem é minério que a gente vai lá falar, sei lá, um Sinterfeed da vida, que é aquele fino, para eu levar para Samarco, que é dona... A Vale é dona em 50%, BHP os outros 50%. Você não tem carga. Então, e ainda para piorar, eu vou passar essa ferrovia no lugar mais valorizado de terra, que é Beira-Mar, e Guarapari, Meaípe. Vou passar por regiões complexas, que você vai pegar ali Maimbá, que é alagado, você vai pegar solo ruim, porque é solo que está chegando perto do mar, então você já está pegando área de mangue, areia ruim, solo difícil de trabalhar, você não pode chegar muito para dentro, que você já vai pegar aquela cadeia de montanha ali de Buenos Aires e tudo, que você não pode chegar para lá. E tem a BR-101 ali também, que você não pode chegar muito para lá. Para quê? Essa é a grande pergunta. Para que eu vou fazer essa ferrovia quando, na realidade, a gente não precisa nada mais norte e sul dentro do estado? Nós precisamos de ferrovia leste-oeste. Nós precisamos ser os bandeirantes, né? Nós vamos entrar dentro do Brasil para buscar o ouro do Brasil. E o ouro do Brasil é amarelo, é soja, é farelo. Mas no caso da F-118, ela já não está todo, o trecho já não está todo licenciado, já não... Que eu saiba, não. Não? Eu não saberia te dizer detalhes, eu acho que, pelo menos que eu saiba, não foi publicado nenhum detalhe até o momento. Que eu saiba, não tem licenciamento ambiental, mas, assim, de novo, a gente não consegue acompanhar 100% de tudo que está acontecendo. Então, mas é uma ferrovia que, vamos olhar assim, qual é o ganho econômico que o Estado vai ter com ela? Certo? Agora, a F352, analogamente, tem um projeto lá em cima, na Petrocity, mas é um outro estágio, porque o Porto de Petrocity não está licenciado e Porto Central está licenciado. E é isso aí que você está vendo. Então, quando você fala de uma F352, eu posso dizer, eu trabalhei nela nos terminais e tudo, ela vai ligar, vai subir por aqui, pegar ali até o Caparaó, vira ali mais ou menos na altura de Carangola, e aí ela abre em dois. Uma parte dela segue
para pegar a parte das Minas Gerais e entrar por baixo de Minas Gerais para pegar aqueles que não são vale e que têm dificuldade de escoar o produto. Então, eles poderiam escoar minério aqui para baixo. E de Carangola, ela começa a entrar por baixo ali, vai pegar ali Serra da Moeda, Serra Azul, que tem uma mina grande, por exemplo, da ArcelorMittal, que não consegue escoar pela Vale. Serra da Moeda ali por baixo tem grandes minas. Depois vai seguir ali na altura de Belo Horizonte. Depois vai pegar ali Patrocínio, que é riquíssimo em grãos, em tudo. Vai passar ali naquele triângulo Uberaba, Uberlândia, não sei das contas, seguindo para Goiás até chegar lá Isso na tudo Norte-Sul. novo, todo esse traçado aí novo. Tudo novo. Zero. Tudo zero. Agora, Tem algum trecho que está licenciado, que já não, está... existe um projeto preliminar de traçado, Mas eles já têm, o Porto já tem outorga. o porto está pronto. Não. Sim, licenciamento ambiental. A F352 já tem a outorga. Mas não tem licenciamento ambiental ainda, isso tem que ser dito. Agora, você imagina o seguinte, para o Estado, É muito mais interessante a F352. e pensa uma outra coisa para provocar. Não estou dizendo que seja esse valor, mas deve ser por aí. Vamos dizer que essa ferrovia F-118, esse trecho, porque vai passar por terreno difícil, vai ter muita obra de arte especial, que é túnel, viaduto, porque eu não posso ficar passando por cima das rodovias estadual, das federais, não vou poder passar nas cidades, então ela vai ser cara. Mas vamos chutar um preço, como hipótese, 10 bilhões. Não vai ficar menos que isso. Projeto da F-352 até Goiás, 25. Agora, você imagina se eu, governo, chego e falo assim, cara, vamos fazer uma PPP? Eu entro com 10. Você entra com 15. Mas vamos fazer um negócio, você não entra com 15, não. Você entra com mais 5. Eu vou arrumar um outro investidor que não vai fazer só a ferrovia, ele vai fazer os terminais. Ele entra com 5. Mas agora eu não preciso ter um cara para fazer todos os terminais. Quem é dono da carga, faz seu terminal. Ele entra como um investidor nessa PPP. Mas, cara, em vez de eu ter minha frota e eu ter que ficar cuidando dessa bendita frota e comprar, você compra a frota da sua carga. Você compra a frota, que é como a Rumo está fazendo lá no Sul. Agora, eu não tenho mais um parceiro investidor. Eu tenho o governo bancando quase 50%, vai 40%, e eu agora arrumo um monte de investidor, cada um no seu interesse próprio, que vai me botar carga na ferrovia, porque ele agora está botando dinheiro e ele vai botar carga, e ele tem um porto na cara dele privativo que eu posso trabalhar, que é um TUP, Terminal de Uso Privativo. E ele vai poder construir o terminal dele do jeito que ele quiser, ou consorciado com toda essa turma. Agora eu tenho dinheiro para o Estado. Não estou dizendo que o projeto de Petrocity seja ruim, não. O conceito poderia ser o mesmo ali em Petrocity. A única coisa é que Petrocity já teve tentativas de licenciamento ambiental do porto e até o momento o porto já tomou, acho que 2 ou 3 negativas. E mudou a estratégia, até mudaram a lei para tentar melhorar ali a tentativa de licenciamento, que ali era uma zona de abatimento de abrolhos. E essa lei da zona de abatimento, se não foi exatamente esse nome, mas é mais ou menos isso, foi meio que cancelada. Então, talvez, tirando essa zona de abatimento de abrolhos, aquilo talvez seja aprovado. Não tem nada errado naquele porto, não tem nada errado no projeto ali da Petrocity, muito pelo contrário. É filosófico. Não, é muito interessante. Ele, Não, eu digo, as restrições são filosóficas. E, cara, quando você bate nessas coisas de meio ambiente hoje, assim, é uma discussão, aí é filosófico, né? Até que ponto você tem que endurecer no meio ambiente, até que ponto você pode flexibilizar. Com certeza você não pode flexibilizar tudo, porque senão você vai destruir tudo. Mas também, se você endurecer tudo, você inviabiliza todos os negócios. Essa foi uma discussão que a gente teve aqui com o Albertoni, né? Que foi um dos entrevistados nosso aqui, que é especialista nessa área de licenciamento ambiental, inclusive foi diretor-presidente do IEMA. A pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: aonde começa o meio ambiente, aonde começa o ser humano e termina o meio ambiente? É muito difícil, esse detalhe é muito complexo, mas aí voltamos nós. Quando a gente fala de descomissionamento, eu falo muito isso para as pessoas, que às vezes as pessoas não entendem, que vai nessa questão do licenciamento. Negócio tem janela de oportunidade. Você perdeu a janela de oportunidade, você não vai ter uma segunda janela. O descomissionamento é agora, eu não tenho como esperar muito. Então, por exemplo, num porto como esse, ele já está licenciado. Construir um mole desse, se tiver dinheiro, você vai rápido. Se você não precisar de grandes profundidades, o que provavelmente não precisará, você consegue fazer uma dragagem mais rápida e trazer essa plataforma aqui para dentro de forma segura.
Então, hoje, a melhor opção dentro desse desenho do Estado é aqui. É a mais rápida, né? Isso aí, porque já está licenciado. É meramente construir um mole e os caras de Porto Central já têm a pedreira ali atrás. Os caras já têm a pedreira licenciada para trazer as pedras. Pedra como engenheiro é horrível, né? Mas trazer as rochas para cá, né? Porque a gente não fala pedra para sentar na cabeça dos outros, rocha para construir. A ferrovia não é tão necessária assim não, para descomissionamento nenhum. O que eu preciso é ter essa área imensa aí atrás de mim para botar os pedaços e depois, sei lá, vai vender isso como sucata, vai vender isso como peça, usa as rodovias. Agora, a ferrovia se mostra. Eu hoje conversava até com pessoal político que me vira e mexe, pessoal de política me procura para saber plano de governo. Eu falei, olha, plano de governo, eu não vou discutir qual é a melhor, mas com certeza não é uma ferrovia norte-sul, é uma ferrovia para trazer carga. Leste-oeste. E aí, agora você pensa agora comigo o raciocínio de novo, que eu gosto de fazer raciocínio. É F-118 que a gente falar. Vamos dizer que, por hipótese, que nós vamos fazer ela ligando Espírito Santo para lá, mas a gente já falou que tem um problema. Aqui vai até Ubu, a distância entre os trilhos, que a gente chama de bitola, é 1 metro. De Ubu para baixo, é 1,60 m. Cara, o trem de 1 metro não vai entrar em 1,60 m, 1 metro de 1,60 m não vai entrar de 1 metro, ou seja, já está seccionada. E essa carga, então, vai ser para quê? Vai ser para tirar a carga do Espírito Santo, levar para Sul e levar para o Rio de Janeiro. Tem que passar muito menos ficar aqui. Por quê? Não tem carga que vai suportar Porto Central em Cachoeiro. Não vai ser aqueles granitos de Cachoeiro, não vai ser café de Guaçuí que vai se curar o Porto Central. Ou seja, eu vou tirar essas cargas que são poucas e vou levar para o Rio. Como hoje já faz o granito, como já faz o café, como já faz tudo. Então, como projeto de governo, como projeto de Estado, tem que ser a F352. Se você falar assim, Rodrigo, Petrocity botou em pé a licença do porto, botou em pé a licença da ferrovia. Dá igual. Não vamos brigar. Dá igual. Mas a gente precisa de ferrovia, que eu falo que são os bandeirantes. Nós temos que fazer as entradas no país e buscar a carga lá atrás. E queira ou não, goste a gente ou não, nós somos o país que foi da banana, do café e hoje é da soja. Nós somos um país agrícola e extrativismo mineral. E é isso que vai segurar os portos do Estado. Mas eu estou pensando o seguinte, mesmo a gente sendo muito otimista, como a gente não está nem na fase da licença ambiental ainda, né, na 352, ou seja, a gente pode esperar aí o quê? Mais uma geração para que essa ferrovia fique pronta? Olha, eu acredito que, primeiro, ela pode ser feita em fases. E, segundo, é possível levantar uma licença dessa aí em 6 anos. E a construção sem fase. Você vai levantando ela e vai levando ela para dentro e vai buscando carga e isso vai viabilizando o projeto para trás. Que é o que a Imetame está fazendo. Ela tomou uma decisão, lógico que a gente não sabe que detalhe. Ela falou assim, ó, ela não está fazendo o porto inteiro. Ela falou assim, eu vou fazer o terminal de container. Na característica de container está muito avançado. Eu fui lá, inclusive com a turma de portos, está muito avançado. E esse cara vai ser o gerador de receita que vai me viabilizar fazer o outro portinho dela, que é para ela botar a carga dela de offshore nos navios para levar para offshore. Com esses dois, me viabiliza o grãos, que vai viabilizar aqui atrás. Então, é natural um projeto desse porte... Ser faseado, né? Senão é muito difícil alguém entrar com muito dinheiro. Então, por exemplo, você pode chegar com uma carga até, sei lá, na parte de minério ou até aonde você vai buscar e vai compondo. E aí, assim, agora, é aquilo que eu discuto. Poxa, a bancada nossa devia olhar e falar assim, qual é o projeto de Estado? E isso tem que vir a partir de um projeto de governo, não é de um governo, é um projeto do Espírito Santo. Então é isso, então nós vamos buscar a emenda de bancada, cada um vai trazer dinheiro para este projeto de governo. E aí que eu te falo, será que a F-118 não é melhor fazer uma PPP lá atrás, já entro com 10 bi, consigo trazer parceiro, porque o cara fala assim, o cara botou 10 bi aqui na conta, pô, é sério, o cara está bancando isso. Então, eu entro também, porque o cara que é empresário, ele quer garantia. Eu vou te dar um papel aqui, um PowerPoint. Aí o cara, pô, vou botar 20 bi num PowerPoint. Não, tem alguém casando 10. Eu começo a ter confiança naquele projeto. Esse projeto parece ser sério mesmo. E aí eu consigo ir trazendo as coisas junto. Aí eu trago a ferrovia, o cara fala assim, bom, então o porto agora se tornou viável, né? Porque eu tenho uma ferrovia sendo construída, o porto agora vai ser viável. Eu entro também lá no porto.
Pô, mas agora tem gente entrando no porto, tem gente na ferrovia, agora a carga vem, porque eu tenho um escoamento e eu posso discutir preço, e posso jogar o preço para baixo. Então, é o que a Imetame fez com muito brilhantismo. Acho que a gente tem que tirar o chapéu para o Ettore pela coragem dele de fazer o projeto. E agora ele botou um porto em pé. Agora não é um PowerPoint. Agora o cara falou assim, aí veio a Rapag e falou assim, pera, o porto está em pé. 100% em pé? Não, mas está em pé. Aí eu venho e eu aposto. Agora a Rapag veio e apostou. Você acha que não vai vir outro e vai falar, eu aposto junto? Aí vai vir um outro e aposto junto? Porque você tem um projeto real. Agora, investir em PowerPoint, o cara tem que ser corajoso demais. Sou americano, né? E o que está acontecendo ali em Aracruz é impressionante, né? E está vendo até a própria GWM também, a construção da fábrica ali. Tem muito um benefício polo de lá desenvolvimento ali. Nessa última apresentação, que foi do Parque Log Sul, não sei se vocês estiveram lá, eu vou nesses eventos todos, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Não pode ficar dentro da universidade que a gente fala, a gente tem que estar no mercado. O nosso governador atual, né, o Ferraz, ele falou que, e isso é interessante, né, o Estado, como Estado, né, está brigando para tentar vencer, porque, se você lembrar, a régua da Sudene era ali por altura final de Linhares para São Mateus, que é onde que industrializou. Aí desceram para Linhares, e agora desceram a régua para Aracruz, o que traz muito benefício fiscal para as indústrias. E a briga do Estado, e deveria ser mesmo, trazer essa régua da Sudene aqui para o sul do Estado. Até Vitória? Não, na verdade seria até aqui, né? Porque Até o Parque Log Sul, que é justamente para gerar esse benefício para o Parque Log Sul. Professor, a gente está gravando nossa entrevista aqui no dia 12 de maio, né? E hoje de manhã cedo nós tivemos um evento lá promovido pelo CDMEC, e foi exatamente o tema do evento era o Parque Log Sul, onde a Samarco apresentou o plano de investimento dela para os próximos anos. E nós tivemos uma apresentação também do presidente do Conselho do Porto Central, exatamente falando sobre o andamento das obras, como é que está. E é impressionante, eu pessoalmente fiquei bem impressionado assim, com a resiliência dos empresários ali, dos gestores do Porto Central, porque já tem mais de 10 anos, né? Tem, 2013 que começou isso. Pois é, e a visão de longo prazo. Ou seja, eles estão construindo algo que vai acima da vida deles, né? Até porque e enfrentando os desafios impressionantes, não só com a parte de ferrovias, mas enfrentando desafios com o governo também, uma briga política. Mas se fosse fácil, não tinha graça, né, professor? Mas assim, esses projetos são exemplos de empresários brasileiros. E, por exemplo, o Espírito Santo é o maior exemplo disso. Analogamente ao que é Porto Central o projeto, é o Porto de Tubarão. O Porto de Tubarão, quando ele nasce, é o primeiro porto brasileiro de águas abertas. Todos eles, se você olhar, Santos é água abrigada naturalmente, Baía de Guanabara, Baía de Todos os Santos Salvador, Baía de Vitória, Paranaguá, Enseada. E Tubarão, ele passa um navio de 80 mil na época e constrói navios de 150 mil toneladas de deadweight. E cria o que é o Tubarão. E o Tubarão se reinventa 20, 25 anos atrás e sai de um navio de 300 mil e vai para um navio de 400 mil, que são os Vale-Max. Então, a gente precisa de ter empresários, como foi Mauá na época dele, a gente poderia citar. E aí que acreditam, né? E aí eu vou dizer uma coisa que é uma visão pessoal minha. A gente precisa deixar o empresário trabalhar. Se você deixar, ele faz. O professor. O governo tem que ser menos complicador e mais facilitador desses temos vários exemplos de empresários aqui no Espírito Santo. Com certeza. E que mudaram todo o perfil. A gente estava começando da Aracruz, o projeto Aracruz, o projeto de não é nem reflorestamento, né, de, sei lá, plantio para suportar o que é Aracruz hoje. Você imagina o que é isso há, sei lá, 50, 60 anos atrás. E lembrando que o impossível é só aquilo que alguém ainda não conseguiu fazer, né? O símbolo do laboratório nosso lá na UFS, que eu coordeno, né, eu falo que é o Buzz Lightyear, ao infinito e além. É isso aí. É o símbolo mais perfeito da historinha, ao infinito e além, né? Você consegue o que você quiser, você só vai. Vamos aproveitar e passar aí, porque eu acho que o próximo é o Petrocity, que o senhor estava falando. E aí a parte de Petrocity também é um porto muito interessante, é diferente o conceito, você vê, né? E ele, na verdade, vai um conceito de ponte sobre o mar, mas ele hoje não é licenciado, a gente até comentava, você vê que ele tem um projeto de uma termoelétrica, porque ele quer trazer gás para fazer a termoelétrica aí. Isso é outra. Mas aí assim, é o projeto deles, né? Eu conheço, né? E ele é bastante interessante. E aqui era aquilo que eu falava, tá vendo? Eu peguei alguns exemplos de plataforma e comecei a listar os tipos de plataforma e os tamanhos que elas têm
e as necessidades de porto que ela tem, né? E aproveitar esse slide seu para, voltando ali, né, explicar o que é FPSO, Floating Production Storage and Offloading. É isso Ou aí, são seja, navios plataforma. Porque o navio ele é mais do que a plataforma, porque ele armazena também o petróleo, ele faz também a parte de carregamento, então você tem os navios aliviadores que trabalham em cima dela, e é um gigante, né? Assim, E faz algum início do beneficiamento também, né? É também alguma coisa, mas eu não tenho assim esse detalhe. Mas aí você vê, né? Isso é tecnologia que começou com o Brasil. Lá na COP, na UFRJ, o pessoal da Naval, o pessoal da Civil, essa turma toda que é o pessoal... FPSOs. Não só isso, mas essa parte da tecnologia de águas profundas. É tudo brasileiro. Porque isso aí você está falando de profundidades absurdas, líquidos não líquidos, né, que a gente chama de líquido não newtoniano, isso. Pressões absurdas, temperaturas absurdas. Você vê, a gente perdeu, e voltou agora por causa da Veportes, a Flexibras, que agora tem um outro nome, era Flexibras, agora tem um outro nome, me perdi agora, que faz esses dutos. Tecnip, que faz esses dutos, que faz essas coisas todas. Isso é uma tecnologia absurda. E nós temos isso. Então, esse ecossistema que nasce a partir da infraestrutura de transporte. Se você não tiver infraestrutura, esquece, não funciona. Ninguém vai querer operar. Você vê um porto estrangulado, o que você vai fazer? Você não tem tráfego, você não tem capacidade, não tem nada. E isso aqui, o pessoal pensa que é só desmontar. Você vai ter que ter equipamento chegando, você tem que ter peça chegando, você tem que ter guindaste. Você tem que ter estudo de içamento, os equipamentos, os guindastes necessários são pesadíssimos, são várias toneladas que vão ter que ser erguidas. Nossa, você tem problema, porque tem outras coisas que parecem ser simples. Você imagina, um guindaste de grande porte, ele é muito alto. Você imagina você içar 100, 200 toneladas e esse negócio estiver ventando muito. Você não segura uma carga dessa lá em cima. Você tem que ter um lugar que também tem um mínimo de abrigo, um mínimo de condição de você operar. Então, quando o pessoal fala de descomissionamento, ele só pensa em desmontar, mas ele tem que pensar nessa estrutura toda para receber isso. E era isso que eu tentava fazer nessa palestra, né, que só que ela demorou um pouquinho mais. E aí eu vim mostrando os tipos que existem e como que elas podem ser feitas. E aí vai depender de cada coisa, onde vai ser. Cada projeto é um projeto, né? Com seus desafios e o seu planejamento. E você falou uma palavra muito certa. Você não consegue descomissionar, tipo assim, vamos desmontar aquela prateleira ali. Não é um negócio desse. É um projeto mesmo de engenharia, de segurança, de meio ambiente. Análise de risco. Nossa, aí nem fala, né? Isso aí... Com certeza, né? Por isso que eu falei que, na verdade, a sua apresentação aqui é um treinamento, né? Seria as suas 50 horas de aula ali em 50 minutos. Realmente E aí eu vim justamente nisso, tá vendo? Olha o tamanho dessas FPSO. Dá 345 metros. Isso não entra em Vitória. Essas não entram. Elas não giram, né? Elas nem entram, porque ela não consegue passar no canal, porque o canal de Vitória tem curva. Qual seria o tamanho máximo que entraria aqui? Né? 220, mais ou menos, que vai dar... Aqui o que a gente chama de boca, que é essa largura que eu só traduzi, né? Aqui você vai entrar no máximo aí uns 35. Mas como você mesmo falou, não tem dessas plataformas gigantes aqui na nossa costa capixaba. Não, o pessoal o que vai acontecer, via de regra, a Petrobras principalmente, eu não sei se a Shell, as outras vão fazer, ela faz uma licitação para quem vai fazer o descomissionamento. E quem ganhar, leva para onde quiser. Como é um navio, eu posso levar para qualquer lugar da costa brasileira. Logicamente que quanto mais perto de onde ela estiver, menos custo de transporte eu vou ter. Mas vamos supor, por hipótese, cara, eu ganhei, eu sou de Pernambuco. Eu quero levar para Suape. É um navio. Eu vou pegar aquilo ali, vou navegar até Suape, ancorar lá e fazer o descomissionamento. Quero fazer lá no Amapá. Sei lá se tem porto no Amapá, para ser muito sincero você. Deve ter, porque tem a costa equatorial agora, né? Mas se não tiver, eu levo para lá, onde que eu quiser. O custo de levar para lá é muito baixo diante de todo o custo desse comissionamento. Se o cara já tem a estrutura dele lá, não tem nada que o proíba. E, por exemplo, quem está de olho nisso? A Sul. A Sul está subutilizada em termos de capacidade, está na cara do gol, tem espaço, eles já estão fazendo algumas coisas lá de descomissionamento, não sei exatamente se é completo ou não. Eles já dão manutenção em plataforma, então os caras já têm uma infra ali montada para esse tipo de coisa. E aí nós, se queremos ganhar, nós temos que correr atrás. E aí é o que eu falei, por exemplo, hoje, que foi esse desenho. Quem, abre aspas, se a gente pudesse dizer, quem está virgem
E com um licenciamento na mão, é Porto Central. Então, eu consigo fazer aquele mole norte muito rapidamente. Rapidamente, entenda, 1 ano, 2 anos, provavelmente 1 ano. Eu levanto aquele negócio, protejo ali, trago ela e aí preparo um terreno ali que é basicamente fazer uma terraplenagem e, sei lá, fazer um pavimento, né, que a gente chama. E ela poderia receber essas plataformas gigantes lá? Do tamanho que você quiser. Mas você vai ter mais dragagem ou menos dragagem. Lá é mar aberto, né? Você vai ter mais ou menos dragagem no final da história, vai ter que proteger, tem que fazer essa análise. Mas é virgem e já está com a licença na mão. Então, em teoria, eles estão bem na foto. Faca e o queijo na mão. E que talvez, eu não vou dizer, porque óbvio eu não tenho acesso, a Imetame não queira se meter nisso agora. Ela prefere ir para o negócio porto, igual você estava falando. Talvez a Verport fale assim, cara, eu prefiro fomentar o negócio porto no Espírito Santo do que eu fazer um negócio que vai ficar 3 anos numa plataforma parada. Mas aí, assim, estratégia comercial, econômica desses portos, a gente nunca sabe. Eu olhei pela viabilidade mesmo operacional do que a gente está falando, né? Então, essas aqui são as grandes que nós estamos dizendo. Se você for pegar as menores, e tem de todos os tamanhos igual a gente mostrou ali, obviamente tem para todo mundo, quem quiser. Esse Porto Nova Holanda, ele foi feito e concebido para um conjunto de plataformas que podem chegar ali. É um porto muito ousado construtivamente, eu conheci, tive acesso, vi. Assim, construtivamente é ousado, né? O pessoal vai fazer o desmonte de uma rocha ali inteira para botar o porto. E aí, aquilo que eu falo sempre assim, eu só vou fazer um investimento se eu tenho uma possibilidade de receita na minha frente. Ninguém vai investir bilhão em porto se você não tiver um horizonte de receita, e não é uma receita pontual. Eu tenho que ter uma receita que me... recorrente num período que pague o meu investimento. E porto, normalmente, você vai fazer retorno sobre o capital investido em 50 anos. Ferrovia, você estava perguntando que o retorno de capital investido é 100 anos. Aí, quem faz ferrovia não é para ver o retorno total da ferrovia, porque não vai ver. Já que o senhor é expert em transporte, fala um pouquinho para a gente sobre a questão de ferrovias aqui no Espírito Santo. Como é que está a nossa infraestrutura? O que você acha que poderia ser feito? Olha, hoje a gente tem uma ferrovia, esse é um fato, Vitória, Minas. Toda a ferrovia Centro-Atlântica, ela é 100% dependente dessa grande espinha dorsal que é a Vitória, Minas. A Vitória, Minas, eu falo isso até para as pessoas pararem de ter esse complexo de vira-lata. As ferrovias brasileiras, elas são tão boas ou melhores, e eu vou botar nos melhores, do que as ferrovias europeias e do que as ferrovias americanas. Nós competimos de igual para igual com as ferrovias australianas. A única coisa que é diferente é o seguinte, você olha 2 atletas, um cara é fisiculturista, grandão, pesadão, músculo grande. O outro cara corre maratona, magricelinho, magrinho. Aí você fala assim, aquele cara que é magricelinho não presta, ou aquele cara que é fortão não presta. Não é assim. As nossas ferrovias são concebidas, estruturadas para grandes trens, com grandes volumes, trens de 25 mil, 35 mil toneladas, você está entregando 16 mil HP de potência, 8 mil HP de potência. Então, são ferrovias que não são para andar a 300 km por hora. Você não para um trem com 35 mil toneladas a 300 km por hora. É ferrovia de carga, bruta, que aguenta porrada mesmo, para aguentar carga. Então, nossas ferrovias são excelentes, os sistemas delas são maravilhosos. Ferrovia europeia é Nutella. Trem pequenininho, velocidades maiores. Passageiro. Aí 300 km por hora é mais caro o trem do que o avião. Mas são maravilhosas. Mas são perfis diferentes. Então não dá para comparar 2 coisas. Nós, tecnologicamente, somos tão bons e melhores do que qualquer um. Temos umas porcarias de ferrovia que infelizmente foram abandonadas por estratégias de governos, não é de um governo, e também porque a gente tem que entender que existem ciclos econômicos. Então, por exemplo, fazia sentido uma ferrovia para Muqui, Mimoso, Cachoeiro, no passado que eu não tinha caminhão. Hoje não faz mais sentido eu passar a ferrovia lá. Não tem mais carga que me justifique aquilo. É ciclo econômico. Faz assim. E mudou também o tipo de caminhão, o tipo de estrada, que não eram outros acessos. E também o volume de carga, né? E sim, e mudou o que o caminhão atende. E não faz sentido mais a ferrovia. Então, o ciclo econômico é assim, é natural. E as melhores ferrovias são as ferrovias de minério, porque elas têm
carga permanente, fluxo constante e previsibilidade de horizonte de 50, 100 anos. O cara pode investir. O que está surgindo agora? Ferrovias do agrícola. Essas estão carentes, mas os maiores investimentos hoje é a ferrovia de quase 1.000 quilômetros, que é ali de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. Ela é uma ferrovia agrícola que está super bem e estão investindo pesado nisso. E nós precisamos entrar nisso para o Espírito Santo se colocar, senão nós vamos ficar isolados de novo. De novo, eu estou falando da F352, conheço, mas se Petrocity levantar o porto, perfeito, não tem nada contra. Eu só estou dizendo porque tem um porto levantado aqui na frente que segura essa ferrovia atrás e torna uma coisa viável pela outra. Então, as nossas ferrovias são excelentes. Você procura em algum lugar que você roda 330 vagões com 35 mil toneladas, como é Carajás, a 75 km por hora. E ainda tem que passar uma serra ali de Açailândia desgramada. As tecnologias que a Vale coloca, eu falo para todo mundo, eu não tenho vergonha, muito pelo contrário, eu tenho extremo orgulho de ter tido a minha carreira na Vale. Não existe um lugar mais tecnológico, com maior visão de futuro, com inovação, que você vai encontrar na Vale. Quem trabalhou lá tem uma carreira pela frente brutal. E a Vale agora ganhou a renovação aí dessa ferrovia Vitória Minas. A Minas, Carajás, mas a Vitória Minas, a contrapartida é essa F-118. Essa é uma das contrapartidas. A outra é a FICO lá em cima, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que vai ali de Maria Rosa, entra para dentro de Mato Grosso, assim, né? Então, são discussões que a gente precisa ter. O Estado sem uma ferrovia leste-oeste não vai ter porto. E Metame, operando hoje em cima de Vitória Minas, que é o único canal de escoamento que eles têm, a Vitória Minas hoje deve estar com 85% da ocupação dela. E a tendência é que se o minério recuperar, ela fecha esse 100% fácil. Aonde nós vamos meter Imetame? E nós precisamos, não é porque é Imetame, é porque é Espírito Santo e a gente quer que o Espírito Santo tenha. Fazendo a análise oposta, né? Você está perguntando assim, é F-118 aqui, que carga que existe de Vitória para Ubu, né? E se eu te falo o seguinte, nós temos a 352. Você está acabando de falar aí que a Imetame está no gargalo com a Vitória Minas. E fora aquele trecho que liga ali A 352, junto com a F-118, né, e passa a ser a solução para a Imetame também. E aí eu falo com você como é que o Espírito Santo erra as coisas. Se você ler, eu tenho uma cópia, te passo, plano de governo é S 2025. Não sei se vocês lembram, isso foi feito. Eu lembro, achei participar dele. E tem, inclusive, o tramo norte ferroviário, que ligaria Vitória até Linhares. Até Linhares. Fizeram? Conversaram, esqueceram. Eu não. Eu tenho esses planos na minha mão. Ficou no papel. Ficou no papel mais uma vez. Aí eu vou te responder a coisa seguinte. Sim, não é uma ferrovia barata de novo, que além de passar nisso tudo, ainda vou ter que passar na parte norte, que é uma área muito cara realmente. Realmente sim. Como também pode a ferrovia lá de Petrocity fazer uma berola e descer para Aracruz. E você veja, eu não estou aqui defendendo A ou B, eu acho que tem que ser A mais B, se a gente puder. Agora uma pergunta aqui é o seguinte, considerando que nós temos aqui a rodovia 101, que corta o estado de norte a sul, eu na minha ignorância de não especialista em logística, eu me sinto propenso a acreditar que o melhor traçado seria margeando a 101. Talvez sim. Mas eu vou fazer uma pergunta para você de provocação, né? Esses podcasts é legal que a gente pode fazer provocação, ninguém brinca. Vamos fazer uma conta de chegada pobre. Eu gosto de fazer conta de chegada pobre, né? Imetame, muito mal e porcamente, vai colocar um navio por semana. Um navio. Aí não, mas vamos fazer um navio, vamos fazer uma conta. 6 mil containers é um navio de médio porte, não é o que ela quer chegar. 6 mil. Mas vamos dizer que esse navio de 6 mil não vai operar 6 mil, vai operar 4 mil containers. Mas ela vai ter 4 mil de exportação e 4 mil de importação. Então, por semana, de um jeito muito pobre, um naviozinho, 8 mil containers. Quantos containers cabem num caminhão? Já imaginou 8 mil containers a mais por semana na BR-101, na BR-259 ou na 262? Já não está passando nada. Ao gargalo. E aí a BR-101 em obra, 262 em obra e a 259 daquele jeito que é. O porto nasce capenga. Agora, imagina o seguinte, eu vou ter que usar a Vitória Minas. Qual é o jeito econômico? Porque container não pesa tanto, pesa 30 toneladas um container.
O jeito mais econômico era eu botar um em cima do outro, o double stack. Aí você tem um problema Mas de a altura. Vitória Minas está cheia de túnel, não vai passar. A Vitória Minas é bitola métrica, a FCA é bitola métrica, não fala com a Norte-Sul lá atrás. Nós estamos isolados ali na Serra do Tigre. Métrica você fala de 1 metro. 1 metro A entre os outra trilhos. A outra de 1,6. Tudo no Brasil é 1,60 m. Então nós estamos isolados até Minas. No máximo, passando a Serra do Tigre vai ser caríssimo. Existe um trem que foi abandonado, um vagão, desculpa, que é a PCD, que é uma plataforma própria, adaptada para a Vale, criada pela Vale e pela Marcos, que daria para melhor otimizar essa conta. Né? Mas se a Vale só tem 15%, e agora eu não falar de um trem por semana, um vagão, um navio por semana, eu falar de 3, 4 navios por semana, o que é muito pouco até, amigo, esses 15% virou nada. E ela já é duplicada. Eu não tenho como triplicar essa ferrovia mais. Nosso problema hoje já não é discutir porto. É discutir ferrovia. Discutir ferrovia. Que é exatamente a disciplina que eu dou. Que é os meus livros publicados, que é o livro de operação ferroviária e de construção de ferrovia. Eu acho que nós vamos ter que fazer esse curso aí, hein, cara? Não, nós vamos fazer assim. Você manda o link para nós aí, que nós vamos ser seu aluno da primeira fila. E agora está concorrido em 3 candidatos, 3 mil candidatos mas a nossa vaga já está garantida, não está não? Mas aí que tá. O edital que eu fiz era justamente o seguinte, é quem tem sangue nos olhos. Eu abro o edital no sábado, 10 horas da manhã. Já passamos, senhor. Nós dois. Já perdemos. Porque é o seguinte, não tem nenhum preconceito. O primeiro que se inscreveu é o primeiro que pega a vaga. É o cara que está afim. E eu abro ele no sábado e domingo. Porque se o cara trabalhar, tem oportunidade. Você faz o seguinte, professor, você liga para a gente, eu estou abrindo agora a inscrição. Não, vai ter edital. Edital com essas datas publicadas. Eu acabei de fazer, só não estou divulgando agora, porque tem que passar pelos trâmites da UFES. Mas a ideia é que agora em junho, maio, junho vai estar divulgado. Final de junho vai ser isso. E em 10 de agosto começam as aulas da segunda turma e deve terminar dia 12 de janeiro. E seus livros estão esgotados? Eu, na realidade, eu tenho uma visão diferente de conhecimento. Então, o livro de construção de estrada de ferro, ele vai precisar ser renovado porque saiu uma norma construtiva de superelevação em 2023. O livro é de 2021. Então, tem essa norma e tem uma norma de 2021 que é construção de infraestrutura da ferrovia, porque ele trata também. Então, tem 2 normas novas que saíram, 21 e 23. Eu vou ter que lançar a 3ª edição, ele está na 2ª edição. E o mais legal, se você quiser comprar e for meu aluno, não porque é meu aluno, aluno da UFES, um livro de quase 350 páginas é R$35. Mas se você falar assim, eu não tenho dinheiro, que às vezes é uma realidade do meu aluno, e pode ser você o meu aluno sem ser aluno, está disponível no site para baixar. Não tem custo se você quiser o digital. O digital. Estradas de ferro, planejamento, construção e operação. Vamos divulgar esses livros seus então, professor, no site do CDMEC? Vai ser um grande prazer. Vai ser um grande prazer. Como também divulga o curso, porque o curso é o que eu falo. Eu não vou receber nada porque o curso é integralmente de graça. Pago pelo Estado. Agora, você repara o que eu falo para as pessoas. Imagina um cara que é caldeireiro, que é um soldador, e que agora ele sabe de porto e ele vai poder operar na manutenção do porto e entender que aquela solda que ele está fazendo, ele pode... O reflexo dela, né? O reflexo, e mais do que isso, que eu ensino a ele assim, cara, não entra dentro de um armazém para soldar. Você tem material em suspensão, soja explode, açúcar explode, pega fogo, é por isso que voa o telhado. Você tem que fazer um gás frio ali dentro, nem que seja com vapor ou com nitrogênio, para limpar aquele ambiente, e aí você entrar com uma solda, você entrar com a manutenção elétrica, senão você morre e explode todo mundo que está ali dentro. Então, é esse conceito do curso, é ensinar o cara. Então, mesmo que o cara seja um mecânico e ele nunca vai trabalhar como um portuário... Ele tem a noção do risco, né? E não só isso, ele sabe que é o seguinte, cara, um navio, o cara me falou que custa $60 mil por dia. Se eu não fizer esse serviço direito, eu paro o navio um dia aqui e essa multa vai voltar para o meu porto e eu vou perder meu emprego. Então, ele passa a ter comprometimento porque ele entende o sistema. Eu te digo mais do que isso. Se ele sabe que o atraso no serviço dele implica numa multa de $60 mil, ele vai virar assim, ó, eu vou cobrar, em vez de cobrar 1, eu vou cobrar 1.000. Talvez. E aí, talvez você vai entender qual é a responsabilidade da empresa. Aí, por exemplo, eu mostro para eles assim, que é uma coisa muito do CDMEC. Cara, um rolete travado, eu vou incendiar um sistema de correia por um rolete travado que você não olhou. Mas eu tenho um rolete contra incêndio que você pode optar, é caro. Então, a ideia do curso é dar essa visão geral
para as pessoas saberem onde é que elas estão. Então, por exemplo, a gente está falando de construção. Quais são os métodos construtivos para um porto central? Aí eu vou falar para o cara lá, você pode usar uma estaca-prancha, você pode usar um flutuante e afundar ele, completar. Aí, claro, que como é um curso genérico para todo mundo, eu não posso fazer o que eu faço dentro de um curso de engenharia para chegar para o cara e falar de armadura. Mas, por exemplo, um negócio do CDMEC, que eu fico impressionado, que muita gente na parte de metal mecânica não olha, é você ter, por exemplo, uma proteção catódica num equipamento em beira-mar trabalhando com fertilizante. Ou, no mínimo, uma pintura epóxi para proteger o material. Nós queremos, professor, para o ano que vem, nós estamos com um planejamento aí de discutir integridade estrutural. É fundamental. Fundamental. Entendeu? Fazer uma discussão aí sobre integridade estrutural aí. E num ambiente corrosivo e desse, você imagina como é que você tem que olhar para essas coisas. Aí aquela história que você estava falando no começo. Eu fiz essa vivência. Eu sofri esses problemas na minha mão. Eu vou te falar o seguinte, você viu isso no Porto, eu vi isso na operação de termoelétrica. Essa aí eu já não conheço, aí eu não consigo te falar. Porque eu fui responsável pela operação e manutenção desses complexos termoelétricos aqui do estado durante 10 anos. Tanto aqui em Viana, quanto lá em Linhares. E, cara, eu vi aço inox sendo corroído. E não tem uma proteção catódica, uma pintura emborrachada, pelo menos para dar uma proteção. Com pintura emborrachada, com... É mesmo? É. E não segura. Mas proteção catódica segura, só que é caro. Proteção catódica não tinha, mas com essas pinturas especiais todas lá, mesmo assim, cara, eu vi coisa assim de... Eu nunca imaginei. Aço inox sendo corroído assim como ferro normal. E aço inox é o material que foi escolhido pela SpaceX para os foguetes da Starship. Exatamente. Professor, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, vamos pensar assim em termos de geração, 1, 2 gerações aí para frente. O que eu ouvi, que eu queria até que o senhor esclarecesse melhor, é o seguinte, é que enquanto São Paulo, Rio de Janeiro já está com sua costa aí praticamente toda tomada, o Espírito Santo ainda tem um monte de terrenos aí para explorar. Isso é verdade? Até que ponto? Olha, esse estudo não foi feito por mim, foi feito por um outro engenheiro, José Ferro. E esse estudo que ele fez, depois nós dois trabalhamos junto nesse projeto da F352, mas o projeto do levantamento foi ele que fez. E todos os estudos que ele fez, e são muito bem embasados, eu tive acesso a todos eles, até porque depois nós dois trabalhamos junto no projeto dos terminais da F352, estão todos desenhados, os terminais, as cargas, numericamente quanto vai ter de carga em cada terminal, é onde vão estar os 14 terminais da F352, e inclusive quem são os donos dessa carga e aonde que eles estão, isso tudo está mapeado, escrito, foi um trabalho que a gente fez, e o José Ferro fez um trabalho anterior, e dentre várias as coisas que ele fez a capacidade portuária do Brasil, nessa região sudeste, logicamente que o norte tem outras capacidades, mas está totalmente fora daqui, né? Não totalmente fora, mas não é tanto a mesma coisa. Em 2035, no máximo 40 está esgotado. É mesmo? Você não tem mais onde crescer Santos. Rio de Janeiro é um porto sitiado, literalmente sitiado. Não tem para onde ir. A Sul tem problemas muito graves e hoje ele ganha muito dinheiro com petróleo. Provavelmente ele deve ficar nesse nicho de petróleo. A Petrobras foi todo para lá e tudo. E ali você pega Sepetiba, mesmo quando você pega o Rio, que é ali Tigre, não sei o que, é turma de minério. E é um minério cativo que está descendo ali da MRS, Casa de Pedra, aquelas coisas ali. Tem um terminal de container ali, mas também não é grandes coisas, mas também não vai ter grandes futuros. E Santos está estrangulado. Aí você desceria um pouco mais, ali Paranaguá já está bem estrangulado também em termos de capacidade, até de tamanho, você não tem muito como inventar, é igual Vitória, né? Só que uma Vitória maior, o Santos tem uma largura ali, não dá para você crescer grandes coisas. Mesmo a VLI já trabalhou o Tiplan lá atrás, já depois da parte do Porto Público, que é pior ainda lá, mas está operando bem lá grãos. Ou seja, vai explodir. Supondo que o crescimento de grãos continue e que a gente continue nesse protagonismo, mas o minério que ainda tem uma perspectiva, o minério não vai acabar minério de ferro, da uma hora para outra, acabar todo mundo com aço, não vai acabar assim. Então, assim, e ainda tem esses negócios de terra rara chegando, eu estou dizendo que nesse caminho da F352 tem essas coisas de terra rara, tem titânio, tem um monte de riqueza ali em Minas. Então, a capacidade dessa região sul-sudeste está estourada. Em 40, 35 a 40 estoura. Qual é a alternativa? Querem jogar para a Bahia, que é aquela ferrovia de integração leste-oeste, né? Oeste-leste, a FIOL. Cara, Porto de Ilhéus
Honestamente, se você olhar, ele está já em cima do mangue. Os caras estão querendo ampliar ele em cima do mangue. Pô, não tem meio ambiente que vai autorizar nada em cima de mangue. Isso é proibido por lei nacional. Então, Porto de Ilhéus é um porto estrangulado, é um porto que não tem grandes futuro. Então, a perspectiva somos nós. Agora, nós vamos esperar, não querendo fazer, mas como diria aquelas músicas antigas, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A hora é agora. Então, nós precisamos de um governo que tenha ousadia para não atrapalhar e para apoiar, e uma bancada federal que entenda isso, porque nós não vamos conseguir sem a parte política. A parte técnica nós temos tudo para resolver. A parte financeira eu acho que dá para levantar, mas a gente precisa desse apoio da bancada, de quem quer que seja o governador que virá aí no futuro, que eu não estou aqui discutindo, eu estou dizendo assim, quem quer que seja, tem que ter, dentro da estrutura de governo, esse assunto. Ou seja, além da construção do Porto Central, Petrocity, os portos novos aí da Nova Holanda, etc., esquece. a gente está cheio de lugares aí para colocar novos portos que a gente não está nem pensando ainda. Rapaz, se você olhar a capacidade de Porto Central e essa capacidade do Porto de Petrocity e Metame, a gente está falando em quase 2 Santos. Se a gente botar tudo em pé, os 3 projetos inteiros, nós estamos falando em 2, 3 Santos. Faltando ferrovia. Faltando ferrovia. Mas Santos também falta. Santos é uma porcaria ferrovia. A descida da Baixada, que a gente chama, é o caos. É o caos completo. Eu conheço ali muito bem aquela descida. Eu acho que tudo quanto é porto, ferrovia, eu já rodei aqui nesse Brasil. É o caos completo. Completo. E para piorar, a MRS, quando ela vai para Santos, ela passa dentro da Estação da Luz, no centro de São Paulo. Olha que doideira. Isso é Brasil. E não fazem o contorno de São Paulo. Eles também têm problema, não somos só nós. Não. Eles não fazem um contorno ferroviário. Fizeram o contorno rodoviário agora com o Tarcísio e estão discutindo que tem que fazer o contorno ferroviário. Tem que a ferrovia sair de dentro de São Paulo. Olha que coisa. Aí os caras têm, para descer para Santos, uma janela, salvo o melhor juízo, de 4 horas. É de 2 horas da manhã, não, de 2 às 5 da manhã, 3 horas. Então os trem fica tudo meio emparelhado para chegar 2 horas da manhã e tentar passar o máximo de trem ali pela Estação da Luz, é centro de São Paulo, é onde entra o metrô, onde que vai o trem para o aeroporto, loucura, né? Tudo. O cara tem 3 horas para passar. Agora tem a descida, outra descida, né? Que aí na outra descida entra pessoal da FCA, entra pessoal da Rumo, pessoal da MRS, todo mundo disputando uma via singela com um traçado medonho, horroroso, e nego desesperado para passar lá embaixo. Ô, professor, mas eu tenho certeza que o próximo governador do Espírito Santo está assistindo o nosso podcast aqui. Deus queira. Está acompanhando a sua fala. E se ele não tiver, nós do CDMEC vamos fazer questão de levar o vídeo para ele assistir. Qualquer entendeu? Que e seja levantar, o governo, levantar essa discussão aí para o ano que vem. E vou dizer mais para você. O Espírito Santo só vai sustentar indústria se ele tiver porto e ferrovia. Por quê? Você olha uma GWM, você tinha citado no começo aqui. Por que ela se botou lá? Porque ela vai receber um monte de peça pelo porto, vai exportar, vai usar, de repente, um drawback da vida para fazer esse custo, mas você acha que a produção dela vai ser base Brasil para a América Latina? Provavelmente, mas ela vai querer vender para o Brasil. Como é que eu tiro isso lá de dentro? De caminhão cegonheiro para o Brasil? Que é o que está acontecendo hoje com o Porto do Espírito Santo, é um monte de caminhão cegonheiro. As estradas do Espírito Santo estão ficando impossíveis. Então. Mas eu acho que se a gente continuar aqui, a gente vai até amanhã, né, professor? Realmente, essa entrevista aqui está bastante interessante, é uma aula realmente, mas é um mini curso. Muito obrigado aí pela sua presença, viu, professor? Mas, por último, a gente sempre pede aqui para você deixar uma mensagem motivacional. Imagina o seu aluno que está fazendo agora o seu curso de portos, deixa uma mensagem aí para ele de por que ele deve estudar portos, infraestrutura de transportes e o que o senhor vê aí pela frente aí no nosso território capixaba. Eu estava até falando com vocês da minha própria história. Primeiro que as pessoas têm que se preparar, porque a oportunidade não surge para ela se preparar, ela surge para quem está preparado. A gente nunca pode duvidar do futuro. O futuro sempre foi bom, sempre deu certo. Você pode olhar, as coisas vão acontecendo e vai se renovando. Então, hoje, Porto
nem vou discutir Porto Central. Imetame é uma realidade. Não adianta. Está em pé o porto. Vai funcionar. Hoje, a Veportes, depois de privatizado, por todas as limitações, a gente poderia discutir, eu sou um defensor do porto público, mesmo com as limitações, porque ele é o embrião das empresas exportadoras e precisa esse embrião. E a Veportes, fazendo esses investimentos que ela está fazendo, mais esse greenfield lá, o Espírito Santo já tem uma estrutura portuária e vai precisar de mão de obra. Não só diretamente ali na beira do cais, mas nas empresas de retroárea, que vão movimentar a carga para levar para o porto e vice-versa, além de toda essa parte de comércio internacional, que é o que o curso trata disso tudo. Então, o curso, que é um curso 0800, bancado pelo governo do Estado, isso tem que ser agradecido ao governo do Estado, por meio da SECT, por meio da UNAC, por meio do governo do Estado, hoje quem organiza a parte é a FAPES, proporcionar um curso de 50 horas, com um professor especialista, com pós-doutorado em portos, né, que tem experiência pessoal, que já é a 4ª turma, então já rodou bem. Eu dou aula de portos, eu já perdi a conta, né? Só na UFES há 16 anos, fora a época de IFES, já tem mais de 25 anos no mínimo, né? Fora a experiência. Então, é o momento da pessoa se preparar e se colocar melhor no mercado. Todos terão oportunidade? Óbvio que não, mas aqueles que estiverem preparados têm muito mais oportunidade. E isso é que eu falo para os meus alunos. Por exemplo, criou-se uma cultura da engenharia civil, eu falo exatamente assim para os meus alunos, que é para provocar mesmo. É o engenheiro civil que faz predinho. Cara, fazer predinho de Jardim da Penha, quase mestre de obra faz. Mal e porcamente, mas faz. Engenheiro é aquele cara que vai fazer um porto central, que vai fazer um Imetame, que tem estruturas realmente complexas, estruturas de aço extremamente complexas, que vai fazer a minha área, que hoje carece. Você veja, olha a condição de muitas das estradas, não vou citar nomes aqui, olha a condição de muitas estradas novinhas em folha, indo embora, com a manutenção já estourando. Uma estrada, rapaz, que é para durar 50, 60 anos. Eu passei aqui, só um parêntese, eu passei pelo contorno de Vitória. Esse aí, do Mestre o negócio foi feito com concreto CCR. Os caras estão quebrando o concreto e metendo asfalto. Sem contar que lá demorou uns 15 anos para ficar pronto. Mas veja, é o que eu falo para o pessoal. O que é o concreto? É revestimento. Nós que somos engenheiros de transporte, a gente fala do pavimento. E como é que está essa base? Essa subbase? Reforço subleito. Lá o leito, né, o subleito, é solo mole. Como é que está a drenagem? Se eu tenho um solo mole, como é que eu vou suportar um concreto aqui em cima com caminhão e carro passando? O concreto não tem força estrutural para fazer isso. Ele tem que estar apoiado. Se o apoio está ruim, e tipicamente aquele defeito que está mostrando lá é recalque diferencial das placas. É embaixo, não é o concreto que está com problema. Vão botar asfalto, sabe o que vai acontecer? Vai deslocar e pior. A placa não se desloca só, ela começa a empenar, vai ficar ponta para um lado, ponta para o outro. E sabe qual é a manutenção? Infelizmente, é arrancar a placa inteira de concreto e refazer esse fundo aí que estava ruim. Não tem como consertar. Vai mais 15 anos de obra. Assim, história sem fim. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Conversar com o senhor é sempre uma aula. A gente já se conhecia lá do Coinfra, né? Mas é sempre uma aula. Muito obrigado aí pelo convite. E pelo convite para o curso também, né? E é um grande prazer vê-los lá, e até porque sempre é bom, né, a gente abrir, e é uma outra coisa que é muito interessante, por exemplo, mesmo pessoas que já têm um pouco mais de idade, sempre tem um momento de transição na carreira. E às vezes é um curso desse que a pessoa com aquela experiência acumulada, tem muita gente de empresa lá dentro, que o cara está querendo novas oportunidades, novos crescimentos. Então, eu acho que você tirar o conhecimento de dentro da universidade e colocar ele do lado de fora é extremamente importante. Muito bom. Isso eu acho que é muito legal a gente levar isso. Muito obrigado aí, professor. Eu que agradeço. E aí, pessoal, vocês gostaram? Foi uma conversa bastante interessante aí, né? Chegamos ao fim de mais um episódio aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos, curtir, comentar, né? Ajude-nos a impulsionar
o nosso conteúdo aí no YouTube. E não se esqueçam de assistir a aula do professor aí, né? Como ele falou, ele tem 7 livros publicados sobre o assunto que estão disponíveis no site aí para download, para quem não quiser adquirir a cópia impressa, né? Qual que é o site, professor? Pode pegar até no site do próprio curso, cursoportos.ufes.br. cursoportos.ufes.br. Muito obrigado, professor. Nada, que isso. E até a próxima, pessoal.